Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Jane Santos e neste canal, além de compartilhar aulas e informações sobre arte, eu vou trazer também conteúdos e experiências de expansão da consciência. Nesse vídeo, especificamente, eu vou falar sobre a ferramenta Ressonância Harmônica do professor Hélio Couto. Aqui eu já faço uso há quase 4 anos. Em alguns meses já vai bater 4 anos aí de ressonância harmônica. E para que eu pudesse gravar esse vídeo, gente, eu fiz uma colinha aqui, porque é muita informação. Esse é um vídeo um pouco extenso. Então, se você está buscando só informações sobre arte, eu já deixo aqui bem claro que esse vídeo ele tem o objetivo de falar sobre ressonância harmônica. Se você ainda não conhece essa ferramenta, eu falo para que você assista até o final, porque eu tenho certeza que essa ferramenta pode te auxiliar, tá? Bom, então vamos lá. Para que esse vídeo fique didático, e para que eu possa fazer ele de uma forma compacta, eu dividi esse vídeo em 3 partes. E antes disso, só uma observação. Nesse vídeo, eu não vou falar de tudo o que aconteceu na minha vida durante quase 4 anos, porque senão eu teria que escrever um livro, né? É muita coisa. O objetivo desse vídeo é dar sugestões, orientações e compartilhar algumas situações que podem te auxiliar para quem já está iniciando o caminho das palestras ou já está nas primeiras ondas. Então, o objetivo é trazer essas informações para poder te auxiliar, tá bem? Então, vamos lá. Essas 3 partes aqui que eu vou fazer o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como eu conheci a ressonância harmônica e vou falar brevemente sobre a ferramenta. Na segunda parte, eu vou falar sobre estratégias e terapias que nos auxiliam em conjunto com a ressonância harmônica. E na parte final, na parte 3, eu vou deixar aqui 12 pedidos, que são pedidos genéricos, abrangentes, que todos nós podemos pedir e que nos auxiliam muito em todo o processo de ressonância harmônica, até para que a gente possa chegar ao nosso objetivo, aquilo que a gente deseja, tá bem? Então vamos lá. Ressonância harmônica, para quem não conhece, é uma ferramenta energética, podemos dizer assim, porque ela vem através de ondas, que tem o objetivo de nos levar à iluminação espiritual e à expansão da consciência. E em conjunto com isso, nos auxiliar a alcançar os nossos objetivos profissionais, materiais, de relacionamento, espirituais, enfim. É uma ferramenta que vai te impulsionar a chegar a um estágio melhor do que nós estamos neste momento. É uma ferramenta para que você possa evoluir constantemente. Não vou me aprofundar muito nessa questão de explicar sobre a ferramenta, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Eu vou deixar aqui embaixo, para quem nunca ouviu falar sobre ressonância harmônica, eu vou deixar o site do professor Hélio Couto e vou indicar para que você comece a assistir os vídeos, porque são centenas de vídeos, inicie os estudos pelo caminho das palestras. Somente estudando e assistindo os vídeos você vai ter uma compreensão maior do que é essa ferramenta fantástica de transformação pessoal, tá bem? Vou falar agora como que eu conheci a ressonância harmônica, como que ela entrou na minha vida praticamente há quase 4 anos. Eu passei por um processo na minha vida pessoal muito difícil, que foi o luto da minha mãe. A minha mãe veio a falecer de câncer, a gente descobriu já o câncer numa fase praticamente terminal. Quando a gente descobriu, depois de poucos meses, a minha mãe veio a falecer. Foi um processo extremamente traumatizante, muito difícil, e eu estava buscando respostas para tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, na vida da minha mãe,
e muito difícil dentro do segmento religioso que eu seguia, um segmento bem tradicional, que eu não consegui encontrar respostas. Não vou falar da questão de religião, porque eu acho que não cabe aqui. E eu comecei a buscar outros caminhos para poder entender aquele processo tão difícil que a gente estava passando. E um amigo me apresentou uma outra ferramenta, uma outra medicina, posso dizer, é uma medicina, né? Que é a Ayahuasca, que é uma medicina de expansão de consciência e cura emocional, espiritual, enfim. Não vou entrar nesse vídeo no mérito da Ayahuasca, não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque é um tema muito grande. Eu fiz o uso de Ayahuasca por 2 anos, em conjunto com a ressonância harmônica, e depois eu vou fazer um vídeo só sobre a Ayahuasca e quais foram as minhas experiências e os benefícios que ela trouxe para a minha vida. Bom, minha mãe acabou falecendo, eu já tinha conhecido a Ayahuasca, que já estava me auxiliando nesse processo de cura emocional e espiritual, e depois de algumas semanas, né, coincidentemente, o universo me apresentou o incrível, o maravilhoso professor Hélio Couto, que eu sou apaixonada por toda a luz que ele traz para nós. Eu vi uma indicação num vídeo no Facebook, e aí eu estava naquela busca, né, de descobrir muitas coisas, respostas, e assim que eu comecei a assistir os vídeos do professor Hélio Couto, eu me conectei completamente à mensagem dele. Mesmo sendo uma mensagem de um paradigma completamente diferente do que eu acreditava, né? Porque, como eu disse, eu vim de uma religião muito tradicional, que não falava sobre o que o professor Hélio Couto, né, aborda e traz para nós, mas eu me conectei ali instantaneamente com o professor. Eu comecei a assistir o Caminho das Palestras e acho que em um mês eu consegui terminar o Caminho das Palestras. Li o livro Mentes Informadas rapidamente, em 45 dias, mais ou menos, eu já fiz o pedido da minha primeira onda. Uma observação. Eu entrei no processo de ressonância harmônica no processo mais difícil da minha vida, num processo de luto muito doloroso. Então, talvez pessoas que estejam no mesmo caminho vão se identificar com algumas coisas que eu vou trazer aqui, porque tem pessoas que estão passando por momentos incríveis, maravilhosos, que a vida está dando super certo, e começa a ressonância harmônica. Então, eu acredito que o caminho dessa pessoa vai ser de um jeito, e a pessoa que está passando por um momento mais difícil, o processo vai ser um pouco diferente, tá? Então, a princípio é isso. Elucidar para vocês como que eu conheci o professor, há quanto tempo eu iniciei as ondas, né? Hoje eu peço as minhas ondas por ativação à distância. Eu acho que as minhas 2 primeiras ondas eu ainda fazia com aquele aplicativo, mandava um e-mail para ele e ele mandava aquele aplicativo, né, que tem o barulhinho das ondas que a gente escutava. E aí depois eu vi que a gente podia fazer de uma forma automática, à distância, e isso também evita que a gente tenha ansiedade, porque a partir do momento que a gente aperta o play da onda, para quem ainda utiliza o aplicativo, eu acredito que eu ficava muito naquela tensão. O que será que vai acontecer? Será que no momento que eu estou recebendo as ondas, vai acontecer alguma coisa naquele exato momento? O que está acontecendo, né? E quando a gente pede a ativação à distância, o professor ele escreve no e-mail que a onda, ela sabe o horário exato de tocar pra gente aquela onda, tá bem? E eu vou falar agora um pouco sobre estratégias que eu pude observar durante todo esse período de ressonância harmônica e algumas terapias que me auxiliaram neste processo. Porque, vamos ser bem sinceros, né? A gente sabe que a ferramenta de ressonância harmônica é uma ferramenta de transformação.
Ou seja, você vai sair do ponto A e você vai chegar no ponto Z completamente. Muitas coisas vão acontecer na sua vida, provavelmente a sua vida vai virar de cabeça para baixo, mas com o propósito de te levar para um estágio de consciência superior, né? E consciência superior, eu quero dizer aqui, não que nós sejamos melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Eu acredito que todos nós estamos aqui no mesmo nível, aprendendo, e cada um dando o seu passo conforme a sua trajetória. Bom, nessa segunda parte eu vou falar um pouco sobre estratégias e terapias que nos auxiliam durante o processo de ressonância harmônica, porque é uma transformação de vibração, de paradigma, de crença, de tudo. E eu vou dizer que eu tive momentos difíceis durante mais de 3 anos utilizando a ressonância harmônica, porque a ressonância ela vai limpar tudo que de alguma forma esteja na nossa consciência, nos nossos 7 corpos, para que a gente suba um degrau, né? Para que a gente alcance uma expansão da consciência, para que a gente aos poucos chegue à iluminação espiritual. Então eu tive momentos difíceis, eu tive muitas catarses, N catarses, inclusive eu quero até deixar registrado que neste exato momento, no dia de hoje, eu estou passando por uma catarse na minha vida, e essa catarse ela veio de um pedido que eu fiz na minha última onda, que foi ativada, acredito que há quase 45 dias, tá? E o que eu percebi em todas as ondas, acho que já foram mais de 15 ondas, eu não sei agora o número exato da onda que eu estou. Eu observei o seguinte: a gente vai com muita sede ao pote, né? Então, na minha primeira onda, eu acredito que eu fiz uns 30 pedidos, 20, 30 pedidos, muitos. Eu comecei a ouvir falar sobre arquétipos, pedi um monte de arquétipo, fiz um monte de lista de pedido material, mas assim, centenas. Eu fui pedindo. Porém, mesmo já tendo feito todo o caminho das palestras, né, e estudando, eu ainda não tinha a consciência real do que era a ressonância. Até porque muitas das coisas que a gente assiste nos vídeos fica aqui no nosso campo mental, no nosso entendimento intelectual. Mas esse entendimento ele tem que transpassar o entendimento intelectual. Porque a onda, como o professor diz, ela entra pelos nossos 7 corpos, né? Então, ela vem a uma energia forte e todos os pedidos que nós fazemos, nós teremos que ter participação em todos os pedidos. E eu não tinha ainda muito consciência, né? Nas minhas primeiras ondas, eu ainda não entendia muito bem. Eu fazia a minha lista de pedidos, enviava para o professor e entendia que era mais ou menos uma magia, né? Não uma magia, mas que era um quebra-galho, era um atalho, que daquela forma as coisas aconteceriam de uma forma mais fáceis para mim. E não é bem assim, né? Pelo menos nas minhas experiências não foi bem assim. Com o tempo eu entendi que todos os pedidos que eu fazia eu tinha que ter uma participação naquele contexto. Eu vou dar um exemplo aqui de um pedido que eu vi numa rede social. Eu participava de alguns grupos do Facebook de ressonância harmônica e a gente estava falando ali sobre questões de dificuldades planetárias, dificuldades da humanidade, e aí uma pessoa lá teve a ideia de colocar assim: gente, vamos todos fazer o mesmo pedido para acabar com a fome na África. Eu acredito que ali eu já estava na 7ª, na 8ª onda, já tinha mais de um ano de ressonância, e aí eu comecei a questionar aquelas pessoas: tá, mas vamos todo mundo pedir para acabar com a fome na África,
mas vocês vão participar deste processo ou vocês... Desculpa que eu tenho vários cachorros aqui na minha casa. Bom, vamos lá. E aí eu comecei a questionar essas pessoas, até pra gente trocar ideias e informações, né? Eu perguntei assim, tá, então todo mundo vai pedir para acabar com a fome na África, mas será que todos vocês vão participar deste processo? Até porque o professor, ele diz, né, que a onda ela é individual e personalizada. Quando a gente pede uma onda, né, quando a gente faz os nossos pedidos e manda lá, aquela onda ela vem direto para nós. Então ela entra pelos nossos microtúbulos cerebrais e ali a gente participa de todo aquele processo. E aí eu perguntei, eu falei, tá, mas quando a gente fazer esse pedido coletivo, para onde que vai essa onda? Já que a onda ela é destinada para cada pessoa, né? E ali as pessoas ficaram muito confusas e eu tentei esclarecer um pouco sobre isso. Eu falei, olha, se todos aqui querem, de fato, acabar com a fome na África, todos aqui terão que participar deste processo. Seja fazendo uma doação para alguma ONG, Missão África, então, enfim, tem N projetos que auxiliam para acabar com a fome na África. Ou o que você vai fazer? Você vai viajar até lá? Você vai conhecer um pouco melhor? Ou você vai se dedicar a orar todos os dias por essas pessoas, pelos governantes? Qual que é a sua participação? E ali as pessoas ficaram completamente perdidas, porque eram iniciantes, né? Não sabiam de fato que teria que ter uma participação em todos os pedidos. Eu fiz esse pedido bem no começo da minha onda e eu tenho uma participação, isso aqui não é para eu me sentir melhor do que ninguém, mas assim, até para poder exemplificar. Então, eu tenho uma participação contra a fome na África, efetivamente. Eu senti isso no coração e eu acabei aplicando, tá? É só para simplificar, porque às vezes a gente pode fazer uma montanha de pedidos e a gente não saber administrar. Eu digo que é como um carrinho de mão. Se a gente colocar muita areia, a gente não vai conseguir conduzir esse carrinho. Então, comece fazendo poucos pedidos, porque a onda vem e a onda funciona. E nem sempre a gente está preparado para administrar aquelas situações. Assim, vou colocar aqui uma situação que, por exemplo, se você tiver algum problema com um ente, um familiar seu de muitos anos, você pode ter certeza que em algum momento a ressonância ela vai trazer uma situação para que você resolva este problema. Tudo que tiver de nó na sua vida, tudo, coisas do passado, coisas da infância, processos judiciais, brigas, problemas de relacionamento, problemas financeiros, tudo que você acha que tem de nó na sua vida e até situações inconscientes, pode ter certeza que a ressonância vai trazer para que você solucione, para que você limpe aquilo de alguma forma. Então, a minha primeira dica, peça pouco. Comece utilizando a ferramenta devagar. Não faça muitos pedidos, até porque você pode acabar se perdendo no meio de tanta informação, tá bem? Então, essa primeira estratégia, peça pouco. Estude muito os materiais. Porque a gente acredita que ver todos os vídeos uma vez só, a gente já entendeu e fica no intelecto. Não. Há quase 4 anos eu estudo praticamente todos os dias os vídeos do professor e em cada vídeo vem um insight diferente. Só um minutinho, gente. Tomar uma aguinha aqui porque realmente é muita informação, tá? Bom, faça poucos pedidos no começo, entenda que você terá participação em todos os pedidos você vai ter que de alguma forma participar desse processo. Estude diariamente todos os vídeos do professor Hélio Couto, inclusive os cursos, os vídeos
pagos que ele tem, eu descobri conteúdos assim incríveis nos conteúdos que são pagos. A gente sabe que a maioria dos materiais do professor Hélio Couto são gratuitos, mas tem a parte que a gente paga até para que a gente possa colaborar com o trabalho do professor. Então tem informações ali que são incríveis, tá? E uma outra questão aqui que eu coloquei, que eu acho muito importante compartilhar. Quais foram as terapias que me auxiliaram durante todo o processo até o momento de ressonância harmônica? Porque eu passei por muitos momentos de catarse. N momentos de catarse. Inclusive estou passando por uma catarse neste momento e eu vou colocar aqui algumas ferramentas que me auxiliaram. Até porque chegou no momento da ressonância harmônica, eu não me lembro se foi na 5ª ou na 6ª onda, eu tive uma catarse bem difícil, foi uma catarse pesada, e eu pedi para o professor parar a ressonância. Eu falei, professor, essa onda eu não estou conseguindo administrar essa onda, eu estava chorando muito, eu estava nervosa, também a gente estava passando por um momento difícil no planeta, eu lembro que a gente estava passando por uma situação planetária bem complicada, e aí eu pedi para o professor parar a ressonância harmônica e busquei a ajuda de apometria. A apometria, o que é? É um processo, é uma ferramenta onde o terapeuta ou o médium, ele vai captar ali no seu campo, ele vai visualizar se existem seres que estão te obsediando, então se tem obsessores, e vai encaminhar esses seres para tratamento espiritual. E como que acontece essa questão, até para quem já estuda, sabe que o professor fala que toda vez que a gente baixa a vibração, os negativos atuam. E ele frisa, eles vão atuar. Então, no momento de catarse, é provável que a gente baixe a nossa vibração, que a gente se sinta desconfortável, triste, que a gente chore, que a gente fique um pouco perdido. E quando a gente baixou a vibração ali, consequentemente, os obsessores, a gente vai se conectar com esses obsessores. E a apometria foi a melhor ferramenta que eu encontrei para me auxiliar nesses momentos de catarse, tá? Então eu fiz várias sessões de apometria nos últimos anos, ainda faço quando eu sinto que eu baixei a minha vibração. Hoje eu já consegui desenvolver muito bem a minha mediunidade, então eu sinto no meu campo quando tem alguma coisa que eu preciso trabalhar, que eu preciso limpar, tá? Então a apometria me auxiliou demais. Uma outra ferramenta que eu não conhecia e quem me indicou foi o próprio Hélio Couto, foi a medicina tradicional chinesa, porque eu passei por algumas situações relacionadas à saúde. Eu não vou entrar no mérito dos problemas de saúde que eu tive, até por respeito a todas as pessoas que estão fazendo a ressonância harmônica, para não sugestionar. Porque se eu falar que, olha, você vai começar a ressonância harmônica, provavelmente você vai ter dores de cabeça. Um exemplo. O que acontece? Quando a pessoa tiver a dor de cabeça, ela vai falar, ah lá, é a ressonância harmônica, porque alguém em algum momento sugestionou aquilo para aquela pessoa. Então eu não vou falar sobre a questão de saúde, mas eu tive algumas situações relacionadas à minha saúde, sim. E por orientação do professor Hélio Couto, eu procurei a medicina tradicional chinesa, especificamente a acupuntura, que me auxiliou demais. Não só na questão da saúde física, mas na questão de saúde emocional. Porque como nós somos um campo de energia, a medicina tradicional chinesa diz que o nosso Qi, né, a nossa energia, o nosso Qi, em alguns momentos ele pode ficar estagnado em alguns órgãos. Então a gente pode se sentir fraco, sem energia, depressivo, triste. Geralmente isso acontece quando o Qi, a nossa energia, ela está estagnada. E vocês podem procurar vídeos específicos sobre isso, podem procurar sobre energia estagnada, que geralmente fica lá na região do fígado, na região do rim, e a acupuntura vai nos auxiliar nesta questão emocional também, tá? Então, essa questão da acupuntura
foi o próprio professor Hélio Couto que me orientou e para mim foi sensacional. Uma outra ferramenta que eu utilizei, que o professor também orienta nos vídeos, que é a hipnose, que nada mais é do que a gente voltar em algum momento de trauma que nós tivemos, por exemplo, na infância, e refazer aquela situação, retirando a parte dolorida, né? Como se a gente estivesse ali refazendo aquela situação, ressignificando, né? A palavra ressignificando aquela situação. O professor diz que nós podemos fazer isso, fechar os olhos e simplesmente voltar na situação e refazer. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tentei muitas vezes fazer a hipnose sozinha, conforme o professor Hélio Couto nos orienta, mas eu não consegui, tá? Eu não consegui, e aí eu procurei a ajuda de um profissional, de uma profissional maravilhosa, de uma terapeuta incrível. Foram 3 sessões de hipnose para traumas antigos, coisas de infância, de adolescências que estavam muito enraizadas ali, que estavam atrapalhando completamente a minha vida e eu não estava conseguindo conduzir. E a sessão de hipnose foi incrível. Eu digo que é uma catarse ali que acontece, é muito forte a hipnose, porque ela te leva a um estado mental e emocional, realmente no momento que o trauma está acontecendo. E o terapeuta ali, ele tem toda a sabedoria de ressignificar. Então você vive literalmente aquela situação e você ressignifica e assim, gente, incrível, tá? Maravilhoso. Então, se você tem interesse sobre isso, procure profissionais habilitados que já tenham uma boa experiência e faça a hipnose se você precisa ressignificar traumas que você não está conseguindo conduzir sozinhos, tá bom? Então, apometria, acupuntura, hipnose. E uma outra ferramenta que eu utilizei também, até porque o professor fala muito sobre arquétipos, e no começo dos pedidos é muito normal a gente pedir vários arquétipos, né? E a gente vai pedindo um arquétipo aqui, outro ali, a gente acha que é coisa simples. Gente, trabalhar com arquétipos é algo muito forte. A gente tem que ter muito cuidado para trabalhar com a energia de um arquétipo, porque às vezes pode até atrapalhar o nosso desenvolvimento, tá? E uma profissional que me auxiliou nisso foi a doutora Mabel Cristina Dias, que inclusive faz os vídeos junto com o professor Hélio Couto, lá no Caminho das Palestras, né? Então, vocês sabem que ela trabalha com o professor Hélio Couto, e há alguns anos ela até fala isso, eu não lembro qual é o vídeo que ela fala, mas ela se desvinculou do trabalho direto com o professor Hélio Couto por a orientação dele e começou a trabalhar somente com arquétipos. Criou um projeto chamado Artétipos, tem um canal dela aqui no YouTube, chama Artétipos, e quando eu comecei a procurar sobre a questão de arquétipos, eu vi o canal dela, ela estava com um mini curso que falava sobre uma vivência com arquétipos, e também nessa vivência a gente teria acesso a um mapa arquetípico, ou seja, é como se fosse um mapa astral, né? Mas na verdade é um mapa dos 22 principais arquétipos e de como eles estão atuando na sua vida. Qual que é o arquétipo regente da sua vida e quais são os outros arquétipos que você pode ativar e melhorar. Então, eu fiz esse mini curso para entender um pouco melhor sobre os arquétipos. E aí eu recebi também o meu mapa arquetípico, vi qual que era o meu arquétipo regente naquele momento, porque ela explica que existem 2 tipos de arquétipos regentes, um de vida e um momentâneo. Que aquele arquétipo momentâneo, às vezes seja um momento que eu esteja vivendo e aquele arquétipo ele está mais ativo na minha vida, mas que existe também um arquétipo de vida, né, que nos orienta para uma missão de vida. Então, esse mapa, ele me deu
uma abrangência maior, uma perspectiva melhor da onde eu poderia atuar, aonde eu precisaria melhorar. E foi assim, excelente. E esses 22 arquétipos, se eu não me engano, cada um deles, ela tem vídeos no canal dela. Porque às vezes a gente pede, né, a gente acaba se sugestionando porque as pessoas falam, eu vou pedir o arquétipo da águia. Será que é o arquétipo da águia que a gente está precisando naquele momento? Será que não é melhor a gente ir para uma base mais sólida, né, que são esses 22 arquétipos que regem todos os seres no universo, e entender um pouco melhor sobre isso? Então, fica aqui a minha dica para que vocês conheçam, para quem não conhece, que eu acredito que vocês também já devam conhecer, o canal da doutora Mabel Cristina Dias, canal Artétipos. E mais uma outra dica aqui, que eu vou passar aqui para vocês, reprogramação mental do professor Hélio Couto. Aquele vídeo, acho que são 4 ou 5 vídeos de reprogramação mental, eu faço constantemente, todas as vezes que eu vou dormir, então eu já coloco ali o meu áudio de reprogramação mental, que vai fazer aquele trabalho de limpeza de todas as nossas crenças, de todos os nossos paradigmas, de situações que bloqueiam a nossa vida. Então, façam a reprogramação mental, não uma vez. Gente, levem isso para a vida, né? Então, se vocês puderem escutar até o último dia da vida, escute, porque nós temos muitas coisas para limpar. Bom, eu vou partir agora para a terceira parte deste vídeo, onde eu vou dar algumas sugestões de pedidos. Eu coloquei aqui 12 pedidos, que são pedidos genéricos, que eu acredito que pode auxiliar a todos. Gente, esses 12 pedidos que eu vou colocar aqui, eu consegui chegar nesse consenso de pedidos depois de quebrar muito a cabeça, mas muito, de passar por muitas catarses, de fazer muitos pedidos de ajuda para o professor, eu não tô aguentando, professor me ajuda, sabe? Então, eu cheguei nessa lista de pedidos que são pedidos genéricos, tá? E que eu acredito que todos nós podemos começar por esses pedidos. Mas é necessário que você veja se isso ressoa com a sua realidade. Isso é o que serve para mim, tá bem? Então, vamos lá. Número 1, amor incondicional. Esses são os pedidos que eu faço em todas as ondas, tá? Então, eu faço esses 12 pedidos primeiro e depois eu faço os pedidos específicos. Amor incondicional. Por quê? Porque a gente precisa amar tudo e todos de forma incondicional. Isso é muito difícil, gente. E assim, para nós, né, que somos pessoas que estamos no caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, a gente sabe que nós temos que ser amor e temos que amar todo mundo e tudo isso. Mas existem situações que são muito desafiadoras e são muito difíceis. E nós precisamos praticar o amor incondicional. Então, amar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, os seus melhores amigos é muito fácil. Mas talvez encontrar uma pessoa no meio do caminho que te prejudique, que faça alguma coisa que não seja legal, e mesmo assim você amar essa pessoa é um desafio. Então, esse pedido, ele me ajuda muito a receber uma onda de amor incondicional. Lembrando que eu faço parte deste pedido. A partir do momento que eu pedi amor incondicional, se acontecer alguma situação na minha vida que seja difícil com alguma pessoa, eu preciso ali praticar o amor incondicional, tá bem? Eu espero que esse vídeo esteja ficando claro, porque realmente são muitas informações, tá, gente? Então, às vezes a gente pode se perder aqui, eu posso acabar me perdendo no meio de tantas informações. Mas o meu objetivo aqui é ajudar, e talvez eu faça vídeos mais objetivos. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam.
Segundo, proteção espiritual. Sim, é necessário pedir. O professor diz que existe o GPS, né? Guias, protetores e simpatizantes, que são seres de uma elevação vibracional maior que estão aqui para nos auxiliar, né? Em várias dimensões para nos auxiliar, mas que é preciso pedir. Então, peça proteção espiritual, sim, até porque a partir do momento que a gente se coloca na condição de trabalhar pela luz, nós sabemos que seres negativos vão tentar, de alguma forma, nos tirar deste caminho, tá? Terceiro, conexão com a centelha divina, que é o todo que está dentro de nós. E nessa questão da conexão com a centelha divina, eu deixo uma dica aqui. Como se conectar? Silenciando a mente. Nem todo mundo consegue meditar. Eu tenho dificuldade de fazer meditação, tradicionalmente, como a gente conhece. Mas você pode simplesmente deitar e silenciar a sua mente, tentar não pensar em nada, tentar escutar de alguma forma a sua centelha, que pode acontecer naquele momento de silêncio ou pode acontecer horas e dias depois, tá? Então, o melhor caminho que eu encontrei para me conectar com a minha centelha divina é o silêncio. Quarto, intuição. Intuição é o canal que nos liga ao todo, a Deus. Então, eu vejo a intuição como, vamos colocar aqui um cano de PVC, né? Um cano de água. Se esse cano que nos conecta a Deus, ao todo, tiver terra, sujeira, areia, a informação que ele nos mandar, por mais que a gente estude, por mais que a gente ore, por mais que a gente ajude o próximo, vai ser difícil de chegar até nós. Então, eu sempre peço intuição, né? Aflorar cada vez mais a minha intuição. Se bem que eu tenho uma intuição muito aflorada. Desde criança eu sempre tive, eu não sabia o que era intuição, né? Mas eu sentia quando as coisas iam acontecer. Algumas pessoas falavam, e aí, Jane, o que você acha disso? Eu sei que quando você fala alguma coisa acontece, eu sentia, né? Eu simplesmente sentia quando alguma coisa ia acontecer. E no processo de ressonância harmônica, eu comecei a pedir a intuição na questão de refinamento de informações do todo, tá? Então, muito importante a intuição. Quinto, saúde. Peça saúde é muito importante porque nesses momentos que a gente vai passar, que nós podemos passar de catarse, se a gente se desequilibrar muito emocionalmente, espiritualmente, alguma situação que a gente não estava esperando chegar para nós resolvermos, isso pode influenciar na nossa saúde, tá? Então é muito importante pedir saúde. Sexto pedido, paciência. Porque o que acontece? A gente faz o pedido, né? Então, por exemplo, eu pedi um carro específico. Eu quero conquistar um carro X. E a gente fica na ansiedade para que aquele carro chegue, né? E a gente sabe que é um processo. Pode ser que aconteça na próxima semana, como pode ser que aconteça daqui 1 ano, 10 anos, 50 anos. É dessa forma que o professor nos diz, né? Que ele nos orienta. Então, peça paciência, porque vai ser necessário que você tenha paciência para esperar aquilo, tudo que você deseja acontecer. 7, paz. Como a gente vai passar por situações que a gente vai precisar desenvolver, desenrolar, resolver, é importante que a gente mantenha uma paz interior, tá? Então eu sempre peço paz. 8, sono tranquilo e revigorante. A ressonância pode mexer com o seu sono. Eu tive muitos períodos de problemas para dormir, problemas com insônia, até porque em algumas ondas eu fiz vários pedidos bem ousados e isso pode realmente
atrapalhar, modificar a qualidade do nosso sono. Então, eu sempre peço sono tranquilo e revigorante. 9, equilíbrio dos nossos neurotransmissores. Eu sempre peço essa questão do equilíbrio dos nossos neurotransmissores, que são dopamina, ocitocina, são os hormônios que regulam as nossas emoções e que podem estar desregulados quando a gente inicia ou quando a gente está passando por um processo dentro da própria onda mesmo, pode haver um desequilíbrio dos nossos neurotransmissores, que pode vir de um processo de tristeza, de depressão, de alguma doença emocional. Então, eu sempre peço o equilíbrio dos meus neurotransmissores. Se eu estou passando por um momento específico ali, eu estudo um pouco melhor sobre cada neurotransmissor ali que existe, e aí eu faço um pedido específico também, tá? 10, alegria. O professor diz que sem alegria é muito difícil que a gente consiga co-criar aquilo que a gente deseja. E aqui vale lembrar aquilo que eu já falei anteriormente, nós temos que ter participação nesse pedido. Então, se eu peço alegria, vamos supor aqui, vou me colocar numa situação, que eu estou numa situação de tristeza e depressão e eu pedi alegria. Então, a gente imagina, muitas vezes, que no outro dia eu vou acordar alegre. Depende, se a gente tiver muita resistência no nosso subconsciente, essa onda de alegria vai ter dificuldades de chegar para nós. Então eu preciso participar desse processo. Então ali eu preciso fazer alguma coisa que me traga alegria. Escutar uma música, fazer um passeio, mesmo que eu esteja triste. Eu preciso participar deste pedido de alguma forma, tá? 11º. Esse daqui é um pedido que pode ser que nem todo mundo concorde ou queira fazer, mas eu senti de fazer esse pedido assistindo um vídeo do professor Hélio Couto, onde ele dizia que no astral existiam poucos trabalhadores, que eles precisariam de muitos trabalhadores no astral. E quando nós dormimos, todos nós desdobramos, ou seja, o nosso corpo astral, ele se desvincula do nosso corpo físico. Então a gente vai para muitos outros locais, né? A gente sai daqui onde a gente está, que é a chamada projeção astral. Eu já tive várias projeções astrais consciente, depois que eu comecei a ressonância harmônica, então experiências de sair do corpo de forma consciente e conhecer locais, tá? Então, só queria deixar isso registrado porque isso aconteceu comigo. Mas nesse 11º pedido, eu coloco o seguinte: trabalhar no astral durante a projeção astral, durante o meu sono. Então, o professor nos diz que é necessário a gente trabalhar, estudar e ajudar. Então aqui, quando a gente está acordado, é muito fácil a gente, de alguma forma, ajudar uma pessoa, um animal, a natureza. Mas e quando a gente dorme? Se a gente for pensar, quase metade do nosso dia a gente passa dormindo. E eu queria encontrar, de alguma forma, um meio de trabalhar, ajudar, até porque o professor disse que precisava de trabalhadores. Então, eu sempre coloco nas ondas para que a espiritualidade me conduza para trabalhar no plano astral. E ali a gente pode trabalhar de várias formas. Eu deixei ali muito aberto para o professor, que ele me colocasse para trabalhar em algum local, em algum hospital, ou como maqueira, qualquer coisa. Eu falei assim, me coloquem para trabalhar no plano astral, para o bem, lógico, para que eu desempenhe qualquer função. Me coloca aí para trabalhar, que eu estou aqui para poder ajudar. Tá? Então, esse é o meu 11º pedido. 12º pedido, clareza mental. Por quê? A nossa vida, quando a gente começa a ressonância, ela vai virar mais ou menos do avesso, sendo bem sutil, né? Ela vai se transformar. E nesses momentos de transformação, a gente pode se sentir perdidos, confusos,
sem saber para onde seguir, não conseguir em algum momento escutar a nossa centelha, acabar se desesperando. Então, eu acho que é muito importante a gente pedir clareza mental, até para que a gente tenha uma perspectiva mais apurada para que caminho que a gente deve seguir ali, tá bem? E aqui eu vou dar uma última dica, que eu acho que é a mais importante de todas, né? Além do que o professor já fala, que é trabalhar, estudar e ajudar, que é a questão do soltar. Gente, a gente estuda, né? A gente vê vários vídeos do professor sobre soltar e em algum momento a gente acha que é fácil. Nos momentos fáceis da vida, os momentos mais confortáveis no dia a dia, o soltar é até fácil de você praticar, mas quando chega um problema que você sabe que você precisa resolver, ou uma crença limitante que você precisa transpor, elaborar e transpor, é difícil de você praticar o soltar. Para mim, o que é o soltar? É confiar em Deus, né? E aí você pode me perguntar, mas poxa, você já faz ressonância há tantos anos, já conhece o professor, já está no caminho da espiritualidade, do autoconhecimento e ainda tem dificuldade de confiar em Deus? Sim. E eu posso dizer que muita gente, nos momentos de aflição e de dificuldade, de desespero, tem a dificuldade de confiar em Deus. E isso é uma questão extremamente importante para que as situações se resolvam. Um pedido específico que você fez. Precisa, mesmo que seja uma situação extremamente desafiadora, difícil, você precisa praticar o soltar. E o soltar nada mais é do que confiar em Deus. Eu passei por uma situação de catarse que envolvia questões judiciais delicadas e que eu poderia ir até um certo ponto, né? E naquele momento, o que aconteceu? Eu já tinha feito o pedido na onda para que aquela situação se resolvesse e quando a situação chegou, eu me desesperei. Já tinha mais de um ano de ressonância harmônica, muitos estudos, e quando chegou a situação em si, eu me desesperei. Eu me desesperei, chorei, eu não sabia o que ia acontecer, até porque uma questão judicial envolve várias pessoas, né? Uma decisão envolve várias pessoas ali, mesmo que nessa situação eu busquei defender alguma... Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas foi uma ação que foi conduzida para proteger alguns seres, alguns animais, e acabou ocorrendo uma situação de processo judicial aí. Nesse momento eu me desesperei. E em algum momento eu não confiei em Deus. Eu achei que ali, não sei, eu me senti desamparada naquele momento e isso pode acontecer, tá? Porque a ressonância, como eu disse, ela vai trazer tudo que você tiver que limpar. De anos, processos, dificuldades, pessoas, relacionamento, parte de trabalho, tudo. Ela vai trazer tudo aos poucos para que você resolva aquilo, né? E eu me desesperei, pedi ajuda espiritual para o professor Hélio e aí a situação se desenrolou. Foi uma situação, até o fecho dessa situação foi muito benéfica, né? Mesmo eu não confiando, a situação foi muito benéfica ali para mim. E depois que isso aconteceu, eu parei e pensei, eu falei... Gente, eu não consegui soltar, eu queria de alguma forma controlar aquela situação, porque eu queria que a decisão fosse uma decisão benéfica, até porque eu agi em prol de auxílio a outros seres. Então eu queria controlar a situação, eu queria que eu controlasse aquela situação de alguma forma. E nem tudo nós podemos controlar. E quando a gente não pode controlar uma situação que às vezes está na mão de terceiros, nós temos que praticar o soltar, que é nada mais, nada menos do que confiar em Deus.
Então, se você já iniciou o caminho das palestras, se você já, inclusive, já está no processo da ressonância em algumas ondas, estude muito o soltar e a confiança em Deus, porque às vezes a gente acha que confia em Deus e no momento de dificuldade a gente acaba não confiando, fica com aquele medo, e aí pode sim ativar alguma situação que não seja favorável para você naquele momento. Bom, é muita informação aqui que eu queria passar. Talvez seja necessário que eu coloque outros vídeos, né, falando da ressonância harmônica em algumas situações específicas, mas ia acabar ficando um vídeo muito longo. O que eu quero deixar registrado aqui é que a ressonância harmônica funciona. Ponto. Isso é indiscutível. Esteja preparado para iniciar esse processo de transformação na sua vida. É transformação. Ressonância harmônica é transformação. E quando vem essa transformação, nós precisamos estar preparados. Foi por isso que eu coloquei esses 12 pedidos aqui para preparar você para começar esse processo de ressonância harmônica e fazer esses pedidos, se você sentir, em todas as outras ondas também, e fazer também pedidos específicos, tá? Um outro ponto aqui que eu quero abordar, que o professor fala na questão profissional. Gente, na questão profissional, é só uma dica que às vezes pode passar despercebido. O professor tem tanto material, principalmente na questão de prosperidade financeira, que essa informação ela pode passar despercebida. E para mim passou despercebida, acredito que mais de um ano, que eu fui me dar conta dessa informação na questão profissional depois de cerca de quase 2 anos de ressonância harmônica. Que se nós quisermos ter uma prosperidade financeira acima da média, diferenciada, nós precisamos ter um trabalho escalar. Gente, estude sobre isso, pesquise sobre formas de trabalhos escalares. Hoje, dentro da arte, que eu trabalho com arte, eu tenho um trabalho escalável, eu tenho um curso online, né, um infoproduto, que é um trabalho escalar. E se você tiver dificuldade de entender o que é um trabalho escalar, que eu não vou abrir aqui para o vídeo não ficar muito grande, busque sobre isso, né? Então hoje eu tenho um trabalho escalar e eu consegui desenvolver esse projeto do meu projeto escalar com o auxílio do professor Hélio Couto. Acredito que sem ele seria muito mais difícil. Então é só uma dica para quem tiver talvez com algum problema na questão profissional, esteja buscando uma prosperidade financeira acima da média, busque de alguma forma implementar um trabalho escalar dentro da sua profissão, tá bem? Bom, eu espero que eu possa ter contribuído para o seu caminho de autoconhecimento, de expansão da consciência, nesta oportunidade incrível e maravilhosa que é poder fazer parte da egrégora do professor Hélio Couto, do trabalho dele, da ressonância harmônica. Deixo registrado aqui também que tudo que eu passei aqui são as minhas percepções, são as minhas experiências, e todo o material oficial do professor Hélio Couto tá no link aqui embaixo. Eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo se essa informação te ajudou ou se você gostaria que eu trouxesse alguma outra informação sobre a ressonância harmônica para a gente poder dividir aqui nesse canal, tá bem? Um grande beijo!